5 atletas da escola de voleibol feminino, Meninas de Ouro, passaram em testes e foram selecionadas por equipes de voleibol feminino e agora vão seguir, o sonho de se tornar, quem sabe, profissionais. As atletas Yasmin Carvalho, Natália Evangelista, Maria Paula Barreto, Lara Delaporte e Larissa seguem nesse ano de 2022 nas equipes SESI Bauru, SADA Argos e Regatas de Campinas. As meninas têm entre 15 e 16 anos e estão na escola de vôlei há 5 anos. O projeto Meninas de Ouro atua para formar atletas nas categorias de base com foco competitivo, formando atletas para as principais competições do cenário mineiro e brasileiro. A escola de voleibol feminino Meninas de Ouro é mantida pela Lei de Incentivo ao Esporte e atua nas cidades de Sacramento e aqui em Araxá. Omara, como que você avalia esse projeto? Então, Gi, eu considero o esporte super importante em qualquer idade, né? Sou suspeita para falar disso daí, né? Que eu adoro. Mas na infância é fundamental, né? Na infância, na adolescência, o esporte é um dos instrumentos, né? De formação humana, capaz de mudar a vida das pessoas, né? A criança que pratica esporte, ela, com certeza, quando for um adulto, ela saberá, né, lidar com diversidades, né, respeitar regras, hierarquias, trabalha em equipe, desenvolve liderança, então será mais sociável, né, uma criança mais sociável, e guardará, assim, memórias incríveis, né, desses momentos aí. Então, isso sem falar que será uma criança saudável, né, a chance de desenvolver obesidade infantil também é pouca. Então, assim, o esporte é tudo de bom, né, gente, para criança. Eu sou suspeita para falar, e eu acho que projetos como esses aí deveria ter, assim, aos montes, né, no país inteiro. Além de tudo, isso aí que eu mencionei, né, também prepara a criança para lidar com as frustrações, né, nem sempre a gente ganha o jogo, né, em qualquer fase da vida. E aprender a perder também, sem desistir, persistir, né, com resiliência, né, é importante. Então, o esporte pode ensinar tudo isso aí para a criança, para o adolescente, né, e muito mais. Então, assim, esse projeto é tudo de bom, na minha opinião. Eu espero que continue, né, e que consiga atingir aí o máximo de crianças aí no país inteiro. Vanderlei, algo assim que, além de formar futuras profissionais do esporte, formam seres humanos, né, como a Omara está dizendo, seres humanos para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Isso. A Omara disse muito bem aí, né, falou de todos os aspectos, né, acho que ela cobriu quase todos os aspectos aí, né, coisas boas, né, que envolvem esse tipo de projeto. Tem uma outra também que é muito importante, porque a partir de um sonho dessas meninas, da competência dela, pode mudar toda a estrutura social, geralmente vem de famílias, né, com pouco recurso, pouca poder aquisitivo, né, então acaba transformando também as famílias dos pais, né, muitas pessoas ali, o entorno dessa criança, né, e depois uma atleta profissional, muda toda a realidade, né, desse seu entorno. E muitas delas, como a Ana Paula Henkel, como tantas outras aí, vitoriosas, né, conseguem depois criar institutos, né, e outras escolinhas, né, isso é muito interessante. Eu só acho, e um aspecto que eu quero pegar aqui, que a Omara citou, né, que aprende a lidar com as frustrações. Eu queria dar um recado aqui pelo seguinte: infelizmente, essas crianças, essas meninas aí que sonham em ser atletas profissionais, né, eu gostaria que elas lidassem com as frustrações somente no âmbito de vitória e derrota dentro da quadra. Infelizmente, hoje, elas têm que conviver com outro tipo de frustração, né? Mas geralmente elas saem bem, mas é muito triste. Homens estão ocupando o lugar de mulheres
né, de atletas profissionais, de atletas se transformem em trans. Foi escrito em 2000 e a Vanessa Rodrigues escreveu no ILISP, né, o Instituto Liberal, em 2017, colocou assim, o seguinte: os homens dominarão os esportes femininos disfarçados de mulheres trans. Infelizmente, isso é uma realidade. Agora, com relação à frustração, eu queria falar para esse pessoal, esse público aí, acho que não faz parte aqui, mas se isso chegar para algum, meu querido, você é trans, você faz parte do LGBTQI, ABCD, RFGH, IJ, LXZ, frustração nós encontramos. Se você não pode, porque alguns clubes fazem essa restrição, ainda estão conseguindo restringir o acesso, que tem o acesso desses homens, dessas mulheres trans no esporte, né? Alguns clubes, né, eu não sei se veladamente ou não, eles conseguem fazer uma barreira. Eu acho isso ótimo. Por quê? Porque a força física é diferente, a quantidade de hormônio, o hormônio é medido, mas ela já se formou, como é o caso dessa jogadora, Tiffany, né? Então, ela tem a quantidade de hormônio, testosterona, né, mais ou menos na mesma base. Só que ela foi formada, ele foi formado durante toda a vida recebendo hormônios masculinos, e agora já desenvolveu isso, a musculatura, então é diferente. Teve aquele caso do lutador de MMA que quebrou a cabeça de uma lutadora lá, MMA, que se atreveu, foi matar, desproporcional à força física, né? Então, quero dizer o seguinte, o recado é, frustrações existem, né? Você nasceu, o homem se sente mulher, se sente, porque tem agora o fluido, né? O cara acorda se achando mulher, à tarde ele se acha homem e à noite se acha mulher de novo, sei lá, né? É uma loucura que está acontecendo com essa questão de gênero aí, né? Então, o que acontece? As frustrações existem. Então a pessoa fala assim, não, você não pode proibir essa pessoa, né, essa mulher trans, porque ele nasceu e se sente mulher. Meu amigo, se sente mulher, que se crie uma liga específica para esse tipo. E saiba que daqui a pouquinho vai ter um gênero fluido aí também, que vai começar a participar lá dessa liga, vai brigar. Então vira só uma confusão, né? E eu desejo toda a sorte do mundo para essas meninas. Tomara que elas não passem, né, por esse tipo de situação, ser colocado num banco de reserva para dar lugar a um homem que se sente mulher. Omara, você quer acrescentar alguma coisa? Eu até mexi na cadeira aqui agora com essa última fala do Vanderlei, eu e a Ellen, né? Porque, assim, eu queria só fazer uma perguntinha, assim, básica. Cadê o movimento feminista para defender os direitos aí dessas meninas? Só isso. Ellen? Eu vou responder essa pergunta, Omara. Você tá esperando certinho no lugar, sentada. Porque em pé você vai cansar, tá bom, lindinha? Agora, quando você estava lendo hoje o texto, eu ia te cutucar aí, que eu ia falar assim, é menina? A gente pode chamar de menina? É menine, né? Mas aí eu, né, me controlei. Mas é só para dar uma descontraída, assim. É uma coisa, quando você está falando de esporte, antes de optar por seguir a psicologia e tudo mais, desde os meus 13 anos de idade, eu me apaixonei pelo esporte. Eu jogava bola, disputava campeonato na escola, e da escola eu comecei a treinar profissionalmente para representar Uberaba, né? Então, primeiro com basquete, tanto que teve torneio, Uberaba participou de Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. Então, a gente treinava no time, a gente treinava um pouco antes das meninas do adulto, né? E foi nessa faixa de idade, eu tinha 13, 14 anos de idade, disputou uma fase de campeonato infanto-juvenil. Para mim foi um aprendizado riquíssimo, exatamente porque eu aprendi a trabalhar com as minhas frustrações, aprendi a trabalhar com vitória, aprendi a trabalhar com a derrota, aprendi que na vida a gente vai ganhar e a gente vai perder. E depois eu passei a jogar handball,
eu fui convidada para jogar, para fazer um treino, né, em São Paulo, Guarulhos, no time de Guarulhos, no basquete, por conta da minha altura, né, e tal. Mas exatamente por questões de condição financeira dos meus pais, eu não consegui ir na época. E é outra coisa que me frustrou, mas eu acredito que os caminhos também levam da vida da gente. Se eu tivesse ido, talvez eu não estaria tendo essa conversa com vocês hoje, né? E os caminhos da vida da gente teriam sido outros. Então, faz com que a gente amadureça em alguns aspectos e que tudo na vida da gente seja exatamente aprendizado. Então, o esporte, ele me ensinou muita coisa. Pelo esporte, a gente aprende muita coisa também. Então, ele é uma escola, né? Para a gente trabalhar exatamente com todos esses aspectos dos quais a Omara citou. No aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social, né? E depois que eu tive essa experiência no basquete, eu passei para o handball. E no handball eu disputei campeonato 10 anos da minha vida, quase, jogando gime. Eu não fui uma atleta, nossa, que atleta exemplar, maravilhosa, uhul! Não, eu sempre fui uma atleta esforçada, tá? Mas sempre joguei gime, então fiz amigos ali, né? E hoje em dia eu me arrisco ainda até hoje, então muito obrigada aos meus professores aí, obrigada ao meu professor que aguenta aí essa velha guarda do handball. Hoje eu me considero uma master juvenil, mas é isso, é aprendizado para a vida, são as amizades e é tudo que a gente constrói através do esporte. Então, se todas as pessoas pudessem ter programas, pudessem ter acesso a programas de fomento ao esporte, de trabalhar que tivesse acesso a isso, tanto nas escolas, quanto aqui em Uberaba nós temos a FUNEL, né? E tem alguns trabalhos ali que são realizados, como, por exemplo, essa questão da ginástica, que já viajou no mundo para disputar campeonato. Eu acho isso muito legal, porque você dá oportunidade para crianças e adolescentes ali que até então não tinha perspectiva, não tem a renda, né? Não tem toda essa questão, como o próprio Vanderlei salientou. Então, o esporte, ele é sim, pode ser sim um divisor de águas na vida de muitas pessoas, principalmente em crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. E através do esporte você consegue atender e trabalhar com a vida, mudar a vida dessa criança, mudar a vida de famílias ali. Então, isso é muito importante, sim. O esporte muda vidas. Só que falta incentivo, falta vontade, falta muita vontade. Não é vontade das crianças, não. Vontade dos adolescentes, não. É vontade do poder público. Eu acho que a gente podia pegar essa verba que vai ser investida com 3, 6 milhões de reais, por exemplo, em ônibus, que eu não vou usar, eu acho que poderia incentivar a fomentar o esporte, fazer um trabalho nos bairros, nas periferias, fazer um trabalho bom de rua, bom de bola, bom na rua, bom na bola, alguma coisa nesse sentido. Isso, para mim, eu sentiria, eu como pagadora de imposto, meu dinheiro melhor investido nessa área. Ficaria mais feliz. Agora, o que esse povo está querendo? Tirar a educação física das escolas. Eu não consigo ver uma coisa dessa. Você vê uma perspectiva de crescimento ali, através da educação física, através do esporte. Não. Vamos tirar a educação física, vamos dar educação física teórica. Não, gente, vamos pôr esse pessoal para movimentar, trabalhar coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Porque as crianças estão precisando disso também. E é isso, e eu desejo também toda a sorte do mundo aí para essas atletas e que programas como esse continuem acontecendo não só em Sacramento, não só em Araxá, mas em todas as cidades aí. E só reforçando uma coisa que o Vanderlei disse. Você vai ver
homens trans ocupando lugares de mulheres nos times femininos. Mas dificilmente você vai ver mulheres trans, mulheres, né, que se sentem homens, ocupando lugares dos homens nos times masculinos. Viu, feministas? Obrigada. A gente também deseja toda sorte para essas meninas, que elas consigam aí alcançar todos os sonhos delas.